Gostaria de ler a palavra de Deus com todos vocês, que está no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 15, verso de número 7. 2 Crônicas, capítulo 15, verso 7. Você que tem a Bíblia, que tem papel, que tem caneta, você vai agora pegar, porque nós vamos, em nome de Jesus Cristo, fazer leitura da palavra e meditarmos, que diz assim a palavra: mas quanto a vós, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Irmãos, quando nós paramos para meditar esse texto, o contexto é o que vem antes, né? A gente precisa entender não apenas o que lemos, mas o que está acontecendo dentro desse contexto. O rei Asa, ele entra agora para ser rei de Judá e ele se apresenta diante de Deus como um rei e também como um servo de Deus. E havia uma resposta de Deus, uma palavra de Deus para o rei Asa, que o Senhor abençoaria a terra de Judá, mas que era necessário ele remover a idolatria do povo, era necessário ele remover os postos ídolos, os altares que eram dedicados a deuses estranhos, toda a idolatria, toda a heresia, toda a apostasia deveria sair do meio deles. Mas vocês sabem que trazer algo para o povo, quando aquele povo está acostumado com aquilo, não é nada fácil. Ele deveria trazer ali notícias que Deus haveria de restaurar o povo, mas para isso o pecado haveria de ser expulso no meio deles. Eles deveriam abandonar as velhas práticas, eles deveriam deixar com que a palavra de Deus como o rio lavassem eles, e em alguns lugares era necessário agir de uma forma, naquele tempo, até fisicamente, destruir mesmo os altares, fazer tantas coisas, e a Bíblia vai dizer que o povo começa a se esforçar, porque, meus irmãos, nós não somos santos, mas temos que esforçar para ser santos. Nós não somos 100% justos, mas temos que esforçar pela justiça. Nós não somos 100% verdadeiros, mas temos que esforçar pela verdade, porque não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é as nossas habilidades, mas o poder de Deus que se aperfeiçoa em nós. Paulo vai dizer: miserável homem que eu sou, porque o bem que eu quero fazer eu não faço. Vocês já perceberam, minha irmã, quantas coisas boas nós podemos fazer e nós não conseguimos fazer essas coisas, mas as coisas ruins que nós não queremos fazer, aquilo é automático. Quando você vai ver, você já praticou, quando você vai ver, você já falou, quando você vai ver, você já ouviu. Mas o que eu vejo aqui é que Deus, Ele não é que Ele quer que você seja intacto em tudo, mas que você seja pelo menos esforçado. Deus, irmãos, é com aqueles que se esforçam. Um dia Deus falou: Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu serei contigo. Agora, como Deus vai trabalhar em nós se não houver em nós o esforço? Como Deus vai trabalhar em nós se não houver bom ânimo? Como Deus vai trabalhar em nós se não houver disposição para obedecer? Quantas vezes Deus desceu em Siló para falar com o sacerdote Eli, para falar com seus filhos Ofni e Finéias? A Bíblia vai dizer que antes de Deus falar com Samuel, Deus enviou um profeta que a Bíblia não cita o nome dele, mas o Senhor veio e não teve quem desse ouvido à sua voz. E olha, o que eu acho lindo em 1 Samuel, a partir do capítulo de número 3, que diz assim, ó: e veio o Senhor, não, e falou o Senhor, e veio o Senhor, e esteve o Senhor, e permaneceu o Senhor com o jovem Samuel. Primeiro veio, depois esteve e depois permaneceu. Você vai ver essas três palavras no capítulo 3 de 1 Samuel. O Senhor veio, o Senhor esteve e o Senhor permaneceu. Porque primeiro o Senhor vem e nos fala. Depois, se nós dermos ouvido, o Senhor fica. E daqui a pouco, se nós continuamos obedecendo, o Senhor permanece.
Então o Senhor veio, o Senhor esteve e o Senhor permaneceu. Por quê? Porque houve um esforço de ouvir a voz de Deus. E Samuel disse: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Senhor, pode falar, porque os meus ouvidos são teus e eu quero ouvir a sua voz. O que Deus espera de você, minha irmã, é que no mínimo você esforce para buscar a santidade. O que Deus quer de mim é que no mínimo eu esforce para fazer a vontade de Deus. Então o Senhor vai dar uma promessa. O Senhor vai dizer para o povo: não desfaleça as vossas mãos, porque o vosso trabalho tem uma recompensa. Alguém falava: ei, Asa, por que isso? Ei, Asa, deixa como está. Isso daqui tudo é uma questão de monarquia. Hoje você está, amanhã vai entrar outro. Não mexe com isso, deixa como está. Mas acostumar com os pecados, acostumar com os erros, acostumar com as situações que Deus não quer, isso não vai trazer, meus irmãos, crescimento espiritual. Asa removeu o altar e a Bíblia diz que Asa puniu a sua própria mãe, que era uma grande idólatra. Existem momentos que nós vamos ter que bater de frente com algumas situações, nós vamos bater de frente com algumas situações, porque essas situações são situações que vão a cada momento nos destruir diante de Deus. Então o Senhor diz: mas quanto a vós, esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque o vosso trabalho tem uma recompensa. Tudo que nós fazemos, nós temos uma recompensa diante de Deus. Ele sempre recompensa aqueles que fazem a sua obra. Nós não podemos desanimar, nós não podemos relaxar. O trabalho das nossas mãos tem que ser um trabalho com diligência. Irmãos, há tanta tendência no ser humano de desanimar por falta de motivação. Às vezes você não tem motivação e você para um trabalho, mas se por acaso você é desmotivado com palavras, você é desmotivado por parecer trabalhar de graça, lembre do que Deus está te dizendo: mas quanto a você, não pare o seu trabalho, não cruze os seus braços, não desfaleça as suas mãos, porque o vosso trabalho tem uma recompensa. A recompensa, todo ser humano pode definir ela como um prêmio, como um galardão, como um mérito. Deus, ele não deve recompensa para ninguém. O nosso Deus nos encoraja a continuar a trabalhar com entusiasmo. O nosso Deus nos aconselha a cuidar da nossa casa com entusiasmo. Cuide do seu marido com entusiasmo. Crie os seus filhos com entusiasmo. O que é entusiasmo? É alegria, disposição, mostrando boa vontade. Irmãos, se tudo que nós fizermos sabendo que a nossa recompensa vem de Deus, eu quero te dizer, você verá a bênção do Senhor. Em Gênesis capítulo 15, o Senhor diz a Abraão: não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandiosíssimo galardão. E Abraão foi galardoado por Deus. Você vai ver, meus irmãos, que na Bíblia o Senhor é o maior pagador de recompensas que existe, porque Ele é dono do universo. Talvez você está aí tão chateada: ai, irmã Isabel, eu faço tudo e ninguém vê nada. Eu me esforço tanto e ninguém fala nada, nem um obrigado, nem um por favor, nem um ó que bênção, ficou bom, ficou bonito. Irmãos, se nós esperarmos tapinha nas costas das pessoas, ao invés do tapa das costas vai vir outras coisas, vai vir pedras. Mas eu quero dizer para você, existe um Deus que trabalha ao seu favor. Às vezes o seu salário não é a altura do seu trabalho. Às vezes o seu cargo, você está fazendo um trabalho que quem está 10 vezes acima de você deveria fazer. Mas você está fazendo. Você às vezes não tem nem um obrigado de um filho, nem uma palavra bonita do marido. Mas eu quero lembrar para você, você tem um Deus que está te vendo. E Deus está dizendo: quanto a você, não desfaleça as tuas mãos, porque o vosso trabalho tem uma recompensa. O teu Deus tem recompensa para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, e que nós não venhamos parar por falta de motivações, mas que possamos, em nome de Jesus Cristo,
batalhar com força, com vigor, naquilo que Deus um dia nos confiou. Que Deus te abençoe. Um momento vai chegar e Deus há de te honrar. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a todos. Vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, não deixe de deixar a sua inscrição.